Mulher samaritana é o tema da mensagem desta noite, dentro desta celebração. O texto da palavra de Deus se encontra aí no Evangelho de João, a partir do capítulo 4. É um texto grande, por isso eu vou só contextualizar e depois nós vamos destrinchar os versículos mais importantes que constam neste texto da palavra de Deus. Jesus estava na Judéia com os seus discípulos, pregando a palavra de Deus, estimulando os seus discípulos a batizar pessoas, e então veio a necessidade dele ir para a Galileia, que ficava ao norte da Judéia. Para chegar então à região da Galileia, era necessário passar por Samaria, e lá Jesus se encontra com esta mulher, que nós não sabemos o nome, por isso chamamos de mulher samaritana. Jesus estava cansado, era meio-dia, os seus discípulos tinham ido para a cidade para comprar comida, e ele então, Jesus, pede água a esta mulher. Ela fica surpresa, diz: como pode você, sendo judeu, falar com uma mulher e uma mulher samaritana? E ele então responde, dizendo que se ela soubesse quem ele é, de fato, ela que pediria água para ele, e ele então daria água viva para ela. Depois desse debate, Jesus então diz para a mulher: vai, chama teu marido. E ela então acaba dizendo que não tem marido, que está ajuntada com algum homem, mas este também não é o seu marido, seria o sexto homem a qual ela se ajuntou, e este também decidiu não casar-se com ela. Jesus então dá uma recomendação de que ela procure um marido de verdade para a sua vida, e depois resgata a alma daquela mulher para a glória de Deus. Este é o contexto de Jesus com a mulher samaritana. Mas o que esse texto tem a nos ensinar? O que esse texto tem a dizer ao nosso coração? Nós vamos destrinchar partes importantes deste texto para ensinar as nossas vidas. Pode passar? O início do texto diz assim a palavra de Deus. João capítulo 4, a partir do primeiro verso. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas que João, aí no caso é João Batista. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. Escreve isso no seu coração. Nós estamos vivendo uma geração de inutilidades. Por isso, coloque esta recomendação de Deus em seu coração. Evite os debates e coisas inúteis da vida. Olha como o texto começa. Jesus está pregando na Judéia, e aí um grupo de fariseus se junta e começa a falar: olha, Jesus está batizando e ganhando mais vidas do que João Batista. Quem é que está ganhando essa disputa aí? Quem é que está ganhando mais vidas? Quem é que está ganhando mais discípulos? Se é Jesus ou se é João Batista? Veja que debate inútil, que debate sem sentido. E a resposta de Jesus também está neste texto. A palavra de Deus vai dizer que os fariseus começaram esse debate inútil, e Jesus simplesmente virou as costas e começou a andar em direção à Galileia. Ele sequer se envolveu no debate, ele sequer deu uma resposta aos fariseus. E Jesus respondeu aos fariseus em muitas e muitas e muitas questões. Mas o debate aqui era tão inútil, o debate aqui estava tão fora daquilo que Jesus estava desejoso para a vida dos seus discípulos,
que ele simplesmente não se envolveu neste debate. Debates inúteis existem em nossa vida, seja assistindo um jornal, debates inúteis existem em nossa vida, principalmente nas redes sociais, que nos fazem perder muito tempo, muita concentração e muita energia que deveria ser canalizada para aquilo que realmente é útil para o reino de Deus. Jesus não se envolvia na inutilidade da vida. Tem muitos pesquisadores, teólogos que estão tentando entender por que a cada ano que passa as pessoas estão mais distantes de Deus. Muitos teólogos deram muitas respostas diferentes. Timothy Keller, que faleceu há pouco tempo atrás, em sua Sociedade Líquida, ele vai dizer que para ele, e também é para a opinião deste pastor, as pessoas estão se distanciando de Deus justamente porque estão cheias de inutilidades em sua vida. Estão com uma vida cheia de coisas inúteis. E aí não sobra espaço para a palavra de Deus ou para as coisas de Deus. Esta é uma questão a qual Jesus já estava prevendo há 2000 anos atrás. Tenha em seu coração evitar tudo que é inútil em sua vida. Essa é uma pesquisa que eu retirei da internet que diz assim: os brasileiros passam mais tempo, mais da metade de suas vidas na internet, diz estimativa de pesquisa aí. Embaixo vai dizer ali, entre 183 milhões de brasileiros com mais de 10 anos de idade têm acessado a internet todos os dias. Isso dá mais de 84% da população brasileira. O Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo. Terceiro país que mais utiliza redes sociais no mundo. E eu não estou aqui fazendo um discurso contra as redes sociais. Eu estou apenas dizendo que existe um tempo para tudo na vida. Pode passar? Esta é a primeira, e o preço de tudo isso está sendo cobrado. O preço desta posição massiva na internet está sendo cobrada desta geração. Talvez vocês já ouviram falar sobre isso, mas hoje eu vou dar também quem disse. Esta é a primeira geração da história com um QI menor do que o QI dos seus pais. Durante toda a história da humanidade, os filhos tiveram um QI maior do que os seus pais. Sempre foi assim. É a primeira vez na história que a coisa está regredindo pela exposição massiva pela internet. Este homem ali chamado Nicolas Carr, ele é um jornalista argentino e ele escreveu este livro que se chama O que a Internet fez com os nossos cérebros, Geração Superficial. Ele é um jornalista. Ele então vai na Argentina e procura os especialistas em neurologia, os médicos que cuidam da cabeça, aí, vamos dizer assim, e pergunta a eles o que a internet está fazendo com o cérebro desta geração. Essa exposição massiva, ficar 8 horas, 10 horas no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, o que isso está produzindo a esta geração. E é neste livro, O que a Internet fez com os nossos cérebros, que um dos neurologistas vai constatar isso, que esta geração está regredindo em seu QI justamente por conta da massiva exposição à internet e às futilidades que a internet vem desejosas para com a nossa vida. Aí está a fonte, então. Eu já vi até em alguns podcasts isso sendo debatido, mas ninguém sabe onde está escrito. Está escrito neste livro, e este é o autor, Nicolas Carr,
o que a internet tem feito com os nossos cérebros. Na cidade de Santa Leopoldina, algum tempo atrás, saiu uma reportagem na Gazeta, Tribuna, etc., que 3 irmãs venceram o campeonato brasileiro de matemática. Vocês lembram? A mais velha ficou em primeiro, a do meio ficou em segundo e a mais nova ficou em terceiro. 3 irmãs. Eu sei onde elas moram, e aí na reportagem também diz isso. Onde elas moram, não pega a Rede Globo, não pega SBT, não pega Record, não pega nenhum tipo de internet, não pega redes sociais, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem Kawaii, não tem absolutamente nada ligado à internet ou tão somente aos canais livres que nós temos no Brasil. Aí o que elas faziam? Elas chegavam em casa e a diversão delas era ficar pegando o livro didático de matemática e refazendo as questões de matemática. Concorreram com jovens do Brasil inteiro e ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar. O que prova que Nicolas Carr não está tão errado assim. A geração que está se expondo demais à inutilidade da vida, de fato, está regredindo intelectualmente. O preço está sendo cobrado e o preço está sendo pago por esta geração. Jesus deixou os debates inúteis. Jesus simplesmente virou as costas para toda inutilidade do nosso dia a dia. Eu não quero dizer que você deva proibir todas as redes sociais do seu filho, ou que você não deva utilizar nenhum tipo de rede social daqui por diante. Eu quero dizer apenas o que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem uma ocasião certa e um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Seu filho brincar nas redes sociais, você brincar nas redes sociais, navegar pela internet, não há problema nenhum. O problema é a excessividade, é passar daquilo que deveria ser o correto, é ficar horas e horas e horas e horas plugado ali na inutilidade da vida, vendo vídeos engraçados por 4 horas, 8 horas por dia, e daí então um preço será cobrado e um preço também será pago. A internet, as redes sociais podem ser uma bênção em nossa vida. Toda esta apresentação que eu estou aqui em PowerPoint, por exemplo, todas as imagens utilizadas nesta apresentação foram geradas por uma inteligência artificial. Essas imagens não existem na internet. Esse relógio não existe em lugar nenhum da internet. Ele foi gerado exclusivamente para esta apresentação, através de uma inteligência artificial. As redes sociais, a internet pode ser uma bênção em nossas vidas, mas tudo tem o seu tempo. Criança tem tempo de brincar, criança tem tempo de aprender e criança tem tempo de ficar no celular. Ela não pode ficar o dia inteiro no celular, nem mesmo o adulto também não deve ficar o dia inteiro no celular. Lembrei de uma história, quando eu estava me formando em pedagogia, uma professora contou uma história de que ela foi num dentista e sentou lá para ser atendida e tinha uma criança que estava destruindo todo o laboratório ali, toda a recepção. E esta recepção ficava muito perto da rua, de um asfalto, passando carros muito velozes. E ela estava sentada, tinha um senhor e uma senhora também sentados, mexendo no celular, e a criança fazendo de tudo ali, derrubando as coisas, chutando tudo e etc., né? E aí, então, a recepcionista vinha de tempos em tempos e falava, de quem é essa criança, né, e tal. Quem está preocupado, a criança vai atravessar a rua daqui a pouco, pode ser que um carro pegue, a gente está muito preocupado com ela. De quem é essa criança? E ninguém respondia. Mas só tinha a minha professora e um casal de idosos mexendo no celular. Na terceira ou quarta vez,
que a recepcionista foi falar sobre isso, ela percebeu que a minha professora não era a mãe, então ela chegou para a senhora e tocou na senhora, falou, senhora, e parece que a senhora assim, tomou um susto, falou, onde é que eu estou? Tipo assim, parece que ela estava em outro mundo, em outro universo. E aí a recepcionista falou com ela, olha, o seu filho está quebrando tudo aqui, não sei o quê, vai correr para a rua daqui a pouco, pode morrer. E aí a senhora pegou ele, então, deu um celular na mão dele, e os três ficaram ali mexendo no celular o tempo todo quietinhos. Existe uma exposição excessiva à inutilidade da vida. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós não podemos viver neste mundo onde o nosso pensamento, o nosso coração está nas coisas fúteis do dia a dia. Existem muitas coisas importantes, dos quais o nosso coração, a nossa mente, o nosso tempo deve estar dedicado também. Pode passar? Por exemplo, estamos vivendo aí a guerra em Israel, local onde Jesus se encontrou também com a mulher samaritana. O mapa aqui da esquerda é o mapa mais antigo, em que mostra ali a cidade de Jerusalém, Judeia, Betel, Samaria, para onde Jesus teria que passar. E o mapa mais à direita é o mapa que mostra, hoje em dia, a região da faixa de Gaza e Cisjordânia. Ainda há uma guerra acontecendo neste país, pode passar. A estimativa aí é de mais de 23 mil mortos hoje em Israel. Alguns dizem que já passou de 25 mil, dentre os quais 9.600 crianças morreram nessa guerra, 6.700 mulheres, e nós temos aí uns 7 mil desaparecidos dentro desta guerra. Isso deve ser alvo de oração, isso deve ser alvo de colocar o coração naquilo que não é fútil, daquilo que realmente pode trazer resultados para a vida de alguém. Pode passar? Precisamos orar por missões, precisamos orar e ter o nosso coração desejoso por fazer missões, por ganhar almas perdidas, para que esta cidade se renda ao Senhor. Isto é investir naquilo que é útil para as nossas vidas. Isso é deixar um pouco das futilidades da vida e investir naquilo que está no coração de Deus. Investir naquilo que vem do trono do Pai para as nossas vidas. Investir em missões nunca será um investimento inútil, seja de recursos, seja de oração, seja de dedicação. Nada disso será inútil para a sua obra ou para com a sua vida. Salomão vai dizer que tudo na vida é fútil. Apenas servir ao Senhor não é fútil nessa vida. Alguns aprendem isso apenas perto da morte. Jesus já sabia isso em vida e tentava explicar para os seus discípulos, assim como eu estou tentando explicar para todos nós. Pode passar? Invista nas células. Essa igreja aqui trabalha com células, trabalha com pequenos grupos, tem várias células espalhadas dentro do staff, dentro dos ministérios. Ore por sua célula, ore pela multiplicação dessas células, ore pela multiplicação desta igreja em Cristo Jesus. Gaste o seu tempo com isso. Deixe um pouco as futilidades da vida de lado e gaste um pouco mais de tempo com aquilo que é útil para a sua vida. Pode ir? Estamos construindo aí o Bethesda, que seria para a ação social. Invista orações nisso também. Invista orações naqueles que precisam receber da parte de Deus o sustento, precisam receber as coisas de Deus. Invista um tempo de oração, um tempo de dedicação por amor ao próximo, por amor àquele que não tem, por amor àquele que está necessitado. Essa igreja está investindo muito nesse tipo de amor e gostaríamos que toda a igreja, que todos os irmãos e irmãs estivessem em oração pela construção do Bethesda e pela continuidade da ação social para com esta igreja. Isso é investir em algo útil.
que vai certamente abençoar a vida de centenas ou talvez milhares de pessoas aqui nesta localidade. Coloca o seu coração nisso, coloca o seu tempo nisso, coloca a sua dedicação em algo que é útil. Pode passar? Temos o alvo aí de 104 batismos, celebrando aí 104 anos da Pibara para o ano que vem, 103 mais um. E também devemos ter o nosso coração empenhado neste propósito para com o ano de 2024. Isso é investir em vidas, isso é investir naquilo que não é fútil, isso é investir naquilo que realmente vai tocar o coração do nosso Pai. Tito 3,9 vai corroborar com o texto daquilo que Jesus estava fazendo. O texto de Tito diz assim: mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Quando eu estava indo como diretor de seminário, eu lembro que um dos alunos apresentou um trabalho de conclusão de curso que estava muito bem escrito, tinha mais de 50 referências bibliográficas, estava tudo certinho, mas enquanto os colegas dele estavam escrevendo sobre evangelismo, sobre missões, sobre pequeno grupo, sobre a vida pastoral, sobre a vida da igreja, ele escreveu um excelente trabalho para descobrir se existe ou não existe dinossauro na Bíblia. Ele não foi reprovado por misericórdia dos professores. Estava muito bem escrito, eu não participei da banca dele, mas os professores, na hora de entregar o trabalho, disseram: olha, você vai passar com nota mínima porque você escreveu muito bem, mas o seu trabalho é inútil, o seu trabalho não vai valer de nada para a vida da igreja, não vai produzir nada para a vida da igreja. E ele ficou um ano escrevendo aquele trabalho com muita dedicação. Então tem muita gente que está muito dedicado às coisas fúteis e inúteis da vida. Seja no campo acadêmico, seja no dia a dia, seja na família, seja lá onde for. Fuja e evite os debates e as coisas inúteis desta vida. Essa foi a primeira lição que Jesus deixou para com a mulher samaritana. O texto já começou assim: os fariseus discutindo inutilmente e Jesus nem sequer deu a resposta. Foi embora. Está para ser envolvido num debate inútil, está para ser envolvida nas inutilidades da vida, comece a cortar um pouco disso do seu dia a dia e invista naquilo que realmente vale a pena para o seu dia a dia e para o reino de Deus. Depois, Jesus tinha alguns motivos para passar por Samaria. João 4,9 diz assim: a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água de beber? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Ali existiam dois motivos para Jesus passar por Samaria. O primeiro era geográfico. Ele estava na Judéia e ele queria ir para a Galileia. Galileia ficava ao norte da Judéia, mas em um caminho reto tinha que passar por Samaria, o que os judeus normalmente não faziam. Quando os judeus queriam chegar na Galileia, eles davam uma volta por fora de Samaria ou pelo mar para chegar à região da Galileia, só para não passar dentro de Samaria. A rincha entre judeus e samaritanos era tão grande e tão nojenta que se um sacerdote judeu estivesse sentado e a sombra de um samaritano passasse, tocasse nele, não é alguém que tocou nele, a sombra de um samaritano tocasse no sacerdote, o sacerdote tinha que ir em casa e tomar um banho
para se descontaminar daquilo que o samaritano fez com a sua vida. Era uma relação nojenta, vamos dizer assim. E os judeus normalmente andavam 3 dias a mais para chegar na Galileia, justamente para não passar por Samaria. É como se estivéssemos aqui em Aracruz, e aí alguém falasse assim: vamos para São Mateus, bora para São Mateus. Mas Linhares é Samaria. E aí a gente sai daqui, a gente passa ali a gente volta um pouquinho aqui para João Neiva, ou vai para João Neiva, depois sobe em Santa Teresa, vai para São Roque vai para Colatina vai para Onceão, vai para Barra de São Francisco, aí começa a rodar lá por cima para chegar em Samaria. Era mais ou menos isso que os judeus faziam naquela época. Jesus falou: não, o caminho mais perto é por aqui, nós vamos por Samaria, justamente pelo motivo geográfico e também porque Jesus queria restaurar aquela mulher e toda a nação de Samaria. Aquela mulher estava marginalizada, ela estava indo pegar água meio-dia, porque ela não queria nenhum contato humano. Ela estava com o seu 6º parceiro, e nenhum desses parceiros decidiu casar-se com ela. Por isso, ela era marginalizada. Além de ser samaritana, que já era um problema para os judeus, ainda tinha um acréscimo daquilo que ela estava vivendo em seu dia a dia matrimonial. Jesus quebra com todas estas barreiras e começa a falar do amor de Deus e se pronunciar como Deus vivo na frente daquela mulher. O que nos ensina que nós também devemos quebrar as barreiras e falar do amor de Deus, especialmente aqueles que estão marginalizados. Eu lembro que com 17 anos de idade eu entreguei minha vida a Jesus. Eu era magrelo, cabeludo, muito diferente. E Deus colocou no meu coração pregar a palavra do Senhor. E o primeiro público que eu preguei a palavra de Deus foi numa delegacia dentro da cidade de Santa Leopoldina. Ali haviam estrupadores, ali haviam assassinos, ladrões, gente que falsificava documento e etc. Mas ali haviam pessoas que foram resgatadas pelo poder de Deus. A igreja não pode virar as costas para ninguém. Dentro da delegacia eu vi um rapaz de 19 anos rindo e comemorando por ter dado 3 tiros na cabeça de alguém para roubar uma moto. E eu falando de Jesus para ele. Eu já subi morro para falar de Jesus a prostitutas que moravam dentro de boca de fumo, porque essas pessoas não podem ser marginalizadas pela igreja. Elas já são marginalizadas pelo mundo, mas a igreja deve abraçar todas as pessoas. O assassino tem jeito, o estuprador tem jeito, o ladrão tem jeito, a prostituta tem jeito, o traficante tem jeito, e o jeito de todos esses é o sangue de Jesus. Amém, igreja? É abrirmos as nossas bocas para falar de Jesus a essas pessoas. Nenhum judeu iria falar de Deus para a vida da mulher samaritana. Ela estava marginalizada. Nem os samaritanos queriam falar com ela. Mas Jesus quebrou estas barreiras, assim como nós também devemos quebrar as nossas barreiras. Depois Jesus entra na questão do casamento daquela mulher. E ele diz assim: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus diz: você está certa ao dizer que não tenho marido, pois você já teve 5, e este que está agora, de fato, não é o seu marido. Assim, você falou a verdade. Pode passar? Existe um texto em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29, que diz assim: mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo, nas cidades onde morava, fez os seus próprios ídolos. Pode passar? Isto é,
O povo da Babilônia fez imagens de Sudoc-Benote. O povo de Cutá fez imagem de Nergal. O povo de Amate, imagens de Acima. O povo de Iva, imagens de Nibás e Tartak. E o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos deuses Adremeleque e Ameleque. E os povos também adoravam a Deus. Este é um texto que foi escrito 400 anos antes de Jesus. E o que aconteceu foi que 400 anos antes de Jesus, Samaria foi invadida pelo Império Assírio. E o Império Assírio, ele tinha uma ideia de império diferente dos outros conquistadores. Eles gostavam de pegar povos diferentes, de locais diferentes, e colocar no lugar conquistado. O rei assírio, então, fez isso. Pegou 6 povos diferentes e colocou dentro de Samaria. E eles também levaram os seus 6 falsos deuses para a cidade ou a nação de Samaria. Isso está em 2 Reis, como nós acabamos de ler. Então, quando Jesus está dizendo para a mulher samaritana, vai, chama o teu marido, e resolve essa situação, deixa esses 6 homens que não casaram contigo e arruma um marido de verdade, ele está dizendo também, ao mesmo tempo, para toda a nação de Samaria, vai e abandona os seus 6 casamentos espirituais falsos e se case com um Deus verdadeiro. Ali são 6 falsos deuses apresentados para Samaria. Entre eles, alguns que queimavam os seus próprios filhos em adoração a essas falsas divindades. Jesus queria um casamento verdadeiro entre as pessoas de Samaria e o Deus verdadeiro e o Deus de Israel. A mulher tinha que dar um jeito na sua vida matrimonial e a nação de Israel tinha que dar um jeito em sua vida espiritual. Ambos se casaram, se ajuntaram com 6 falsos matrimônios. E o que Jesus deseja é que, de fato, eles pudessem ter um casamento verdadeiro e um casamento espiritual verdadeiro somente com o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Jesus prometeu salvação. Em um debate com a mulher samaritana, Jesus termina assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. A mulher samaritana fez uma pergunta teológica para Jesus: onde devemos adorar? Porque os samaritanos eram impedidos de entrar dentro do templo em Israel. E aí os judeus diziam que a adoração só poderia ser feita dentro do templo. Os samaritanos então começaram a adorar no monte, que era o Monte Gerizim. E havia um debate teológico: é dentro do templo ou no Monte de Gerizim que Deus escuta as orações? E Deus então, Jesus ali, o Emanuel, o Deus encarnado, vai dizer para ela: olha, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, seja no templo, seja no monte, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, seja nas favelas, seja nas bocas de fumo, em qualquer lugar que invocar o nome do Senhor, ali o Senhor há de responder. O que Jesus desejava era a salvação daquela mulher. Assim como o que Jesus deseja hoje é a sua salvação, é a sua vida. Foi para isso que ele passou por Samaria, foi para isso que ele se encontrou com aquela mulher, foi para isso que ele teve toda esta história, sentiu a necessidade de resgatar a vida daquela mulher. Eu não sei como você entrou neste templo para esta celebração nesta noite, mas eu quero que você saiba que Jesus pode mudar a sua vida. Amém, igreja? Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar histórias.
Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Quando eu tinha 17 anos, alguém me disse isso. Eu bebia muito, bebia de cair, bebia de desmaiar em cima do próprio vômito, não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, achava que tudo isso eram histórias inventadas. Até que um dia, sentado no último banco da igreja, Deus tocou o meu coração e mudou o meu viver. Ele pode mudar a sua vida também. Ele pode mudar a vida dos teus filhos, Ele pode mudar a vida dos teus netos, Ele pode mudar o nosso viver. Eu creio nisso. Sou prova viva disso. Aqui na igreja existem várias pessoas também que são provas disso, e eu tenho certeza que Deus pode mudar o viver da sua vida. É para isto que a palavra de Deus foi feita, é para isto que Jesus foi até Samaria, e é para isso que Jesus também está falando aos nossos corações nesta noite.